Mais uma vez, coloque realmente alma no seu aplauso, engrandece o nome dele, mistura com o teu aplauso, o teu glória a Deus, o teu aleluia, faz de fato menção daquilo que de fato ele representa para você, adore, exalte, engrandeça, tribute a ele a glória, o louvor, a adoração, a honra, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o nome dele, exalte o nome dele, engrandeça o nome dele. Não cesse, não tenha de fato aí, não economize o teu glória a Deus, não economize o teu aleluia. Exalte o nome dele, engrandece o nome dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queria agradecer a Deus, quero louvar a Deus por todos aqueles que estão aqui nessa noite. Você que nos visita pela primeira vez, você que nos dá a honra de estar aqui conosco, cultuando a Deus nessa noite, seja bem-vindo. Que o Senhor fale com você de uma forma toda especial. Eu sei que é uma noite muito especial. É um dia muito especial. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu creio que Deus já tem falado conosco nesse dia. Eu creio que Deus tem um desafio para mim nessa noite, um desafio para você. Eu quero já tranquilizar o teu coração que é um desafio que você pode receber ele. É um desafio que você pode receber ele. E você vai ver que Deus conta com você. Deus entende que você é a pessoa certa. Não fique pensando aí, nossa, talvez essa palavra aqui é para aquele irmão que não veio hoje. Não, amado, é para os que estão aqui. Essa palavra, esse comissionamento que Deus quer me envolver, que Deus quer te envolver, é para nós que estamos aqui. Os que não estão aqui vão estar vendo pela internet ou vai ver um outro dia, né? Quando esse vídeo chegar em qualquer lugar que porventura Deus o levar, talvez as pessoas venham se engajar também nesse propósito. Mas diga para o seu irmão aí para você me ajudar. Mas hoje o negócio é com você. Fala para ele aí, mas hoje o negócio é com você. E fala para ele assim, para ele não espantar, porque senão a pessoa vai ficar meio assim, fala assim, pode ficar tranquilo que é algo que você pode fazer. É algo que você pode fazer. Queridos, eu ouvi algumas vezes aqui nessa oportunidade algo que me deixou bastante contente, bastante empolgado com aquilo que eu vou pregar, né? Nós ouvimos aqui bastante hoje sobre a volta de Jesus, você ouviu isso? Teve uma música falando sobre a volta de Jesus. Durante a ministração do louvor se falou, né, de texto, se realmente se pronunciou sobre esse dia maravilhoso que será a volta do Senhor Jesus. Quem realmente tem prazer e crê que realmente isso será um evento maravilhoso? Quem crê dessa forma? Sabe, é por isso que tem na Bíblia Maranata, né? Maranata. Essa expressão Maranata, eu sei que muitos sabem, mas é ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu tenho um texto que eu vou iniciar a minha fala, no que diz respeito à ministração dessa noite, justamente sobre esse dia. Mas esse dia ele tem duas características. Diga para o seu irmão, esse dia traz consigo duas características. Não, mas fala com voz de profeta, para ele te ouvir mesmo. Fala, esse dia traz consigo duas características. Fala para o seu irmão, será um dia grande e terrível. Fala para ele aí, para ele entender o que Deus quer falar. Será um dia grande e terrível. Vai ser grande para muitos, irmãos, mas vai ser terrível para alguns. Então por isso que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, profeta Malaquias, capítulo de número 4. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Profeta Malaquias, capítulo de número 4,
versículo de número 5 e 6, por gentileza. Eu queria que você, com aquela atenção que lhe é peculiar, estivesse deixando essa palavra entrar no seu coração. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível. Diga para o seu irmão, grande e terrível. Fala para o seu irmão assim, ó, mas eu quero que seja grande para você. Eu quero que seja grande para você esse dia. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fala para o seu irmão assim, antes desse grande e terrível dia, Deus tem um propósito. Para que ele não venha ferir a terra com maldição, para que ele não venha, ele não quer vir, fala para o seu irmão, não sei se você está entendendo, ele não quer vir. Para que ele não venha e tenha que ferir a terra com maldição, ele está dizendo que tem que haver uma conversão de coração de pais a filhos, de coração de filhos aos seus pais, para que ele então não venha e fira a terra com maldição. Estamos juntos nisso? Amém? Deixa eu passar algo para você, querido, que está totalmente dentro desse entendimento. Porque quando o coração do pai e do filho é um coração convertido um ao outro, não tem problema entre irmãos. Fala para o seu irmão, quando o coração do pai é o mesmo do filho, o coração do pai é o mesmo do outro filho, o coração do pai é o mesmo do outro filho, então o que acontece entre os irmãos? Tem todos também o mesmo coração. E Deus não vem então e não fere a terra com maldição. O que Deus acrescenta? A Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena, fala para o seu irmão, em vez de maldição vem bênção. Em vez de maldição vem bênção. Então, querido, nós temos que entender isso nessa noite, e nós vamos entender essa necessidade que Deus está falando aí. Depois dessa fala, houve 400 anos de silêncio. E nesses 400 anos de silêncio, Deus levanta um profeta. Que profeta foi esse, pastor? O profeta que veio no mesmo espírito de Elias, João Batista. O que João Batista veio? Preparar o caminho. E Deus vai preparar caminho aqui, querido, para que haja essa conversão, para que haja de fato esse entendimento, para que nós possamos ver Ele vir com bênção e não ferir a terra com maldição, e nós de fato vermos, sabe, um povo disposto, animoso, preparado, para que o Senhor venha, e para que o Senhor torne esse dia grande na sua vida, na sua casa, na sua família, em meio aos seus. Quem quer que realmente isso seja verdade? Então nós temos que entender isso. E nem sempre é muito fácil a gente entender isso, mas nós vamos sair daqui entendendo hoje, no nome de Jesus. Amém? Olha que coisa difícil, irmãos. Vou te passar pelo menos duas situações. Poderia fazê-lo muitas outras, mas eu tenho que lançar algo aqui nessa noite. Mas pelo menos duas circunstâncias, duas situações. Uma em que o próprio Pai aqui é o próprio Deus, né? Porque Deus levantou pais apostólicos, Deus levantou um Timóteo para ser filho de Paulo, um Moisés ali para ser pai de um Josué, Deus levantou um Elias para ser o quê? Um pai espiritual de um Eliseu. A Bíblia está cheia disso. Mas vamos colocar Deus, né? Que não tem como dividir isso, não tem como discutir. Mas Deus na figura de pai, ele se encontra agora com os dois irmãos. E se o coração desse pai é o mesmo coração dos filhos, o Caim não teria matado o Abel. Fala para o seu irmão, o Caim não teria matado o Abel. O que aconteceu aqui? Deixa eu descer aqui. Na realidade, quando os dois tiveram a mesma oportunidade, os dois tiveram a oportunidade de oferecer algo a Deus no mesmo tempo, os dois tiveram as mesmas oportunidades, mas diz a palavra de Deus que quando o Abel ofereceu por sua vez o seu sacrifício a Deus, o Pai, Deus então ele primeiro recebe o Abel, e depois Deus recebe a oferta que Abel estava ali trazendo a ele. Ao passo que quando Caim então ele vai proceder também com a sua oferta, diz primeiro que Deus não recebe Caim, e não recebe a sua oferta.
E diz a palavra de Deus que então esse homem chamado Caim, ele descaiu o seu semblante, ele ficou irado. Mas Deus, como é um Deus que fala, tem falado e vai falar conosco hoje, falou com Caim, porque Deus é um Deus que fala. E Deus então falou para ele assim: olha, por que descaiu o teu semblante? Por que estás irado? Se você proceder bem, não é certo que haverá também aceitação para ti. Todavia, se você proceder mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas compete a você, cabe a você dominá-lo. Mas acontece, querido, que um pai que quer de fato que os dois filhos tenham as mesmas, as mesmas condições de estar ali, com o mesmo coração do pai, o pai está falando: olha, você não foi aceito, mas se você proceder bem, você também vai ser aceito. Eu também preciso de você, você também é importante, você só não procedeu da forma que eu tinha nesse momento, entendimento que você deveria proceder, mas olha, se você proceder bem, você também vai ser aceito. Mas você tem algo aí que você está desejando fazer, e esse desejo que está no teu coração é contra você, mas compete a você, cabe a você dominar. Ele não dominou aquele desejo e foi e matou o irmão. Quem está comigo até aqui? Então você imagina o pastor aqui, o pai espiritual aqui é o próprio Deus. E Deus está aqui diante de algo que um irmão não fez nada errado. O que o Abel fez de errado? O erro do Abel foi fazer o certo. Mas o Abel morreu, porque um irmão entendeu que de fato, ele tinha que fazer alguma coisa, não ouvir Deus, mas se voltar contra o irmão. Você vai ver os irmãos lá, o Eliabe, o Abinadab, o Samar, eu não queria entrar por aqui, mas está entrando, deixa Deus fazer. Então você vai ver que a guerra deles era contra o gigante, a guerra deles não era contra o Davi, mas o Davi estava com o coração do pai, porque estava ali servindo o pai. O Davi foi lá obedecer o mandato do pai, mas quando chega ali Davi, os irmãos olham para ele, tira o foco do problema, tira o foco do gigante, e começa a dizer: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei a tua presunção, eu sei que você só veio aqui para ver a luta, você só veio aqui para ver o combate. E ele vira, se desvia dele e fala: o que fiz eu agora? Eu estou aqui obedecendo o pai. Então, querido, aqueles 3 irmãos ali, em vez de enfrentar uma dificuldade, um gigante, algo que talvez estava ali, e que eles não estavam tendo coragem, entendimento e ali um certo tipo de, ousadia para enfrentar aquele problema, eles se voltam então e começam a guerrear contra o irmão. Querido, quando começa a ter guerra entre irmãos, Deus não vem, de outra forma a não ser ferir a terra com maldição. E você vai ver que houve entre José e os irmãos algo que trouxe o que na terra? Fome. O que houve nos dias de José e o irmão? Por quê? Porque Deus dava sonhos a José, José tinha sonhos. José, é legítimo você ter sonhos. E José era um sonhador, e os irmãos procuraram de todo custo, vender ele ali para aquela caravana, lançar ele naquele poço ali, e se tornou escravo, e tudo aquilo aconteceu. Mas o que foi que gerou nesse tempo? Foi bênção? Não, maldição. A terra foi ferida com fome. Até que teve todo aquele processo, nasce 2 filhos, Efraim e Manassés, eles passam por todo aquele contexto, lá na frente, quando ele se dá a conhecer, lá na frente, quando ele abre o coração e fala: eu sou José que vocês venderam para o Egito, dentro de todo aquele cenário que é a cura, você vai ver que a história muda. E eles começam então a receber algo grande de Deus. Por quê? Porque de fato houve um concerto entre os irmãos. Quem está comigo até aqui? Eu posso discorrer aqui, querido, entre Esaú e Jacó. Eu posso fazê-lo aqui em tantos outros irmãos, que não conseguiram entender isso, que muitas vezes Deus vai ferir com maldição e não com bênção, porque a bênção vem, ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Aí Deus ordena a bênção. Deus não quer vir com maldição. Fala para o teu irmão: Deus jamais quer vir com maldição. Mas eu quero passar outro quadro para você, para depois eu entrar na parte que eu preciso entrar nessa noite, e quero fazê-lo na total e completa dependência do Espírito Santo. Certa feita um homem, ele se depara com uma situação que um dos filhos, ele chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. Esse filho está entendendo que no momento é de ir embora, o momento não é o melhor lugar a se ficar na casa do pai. Ele quer ir embora, ele acha que ele já consegue fazer com a sua própria força, o seu próprio entendimento. Ele acha que ele já está preparado para, a partir dali, cuidar do seu próprio nariz, fazer, aquilo que ele acha que já é o chamado dele, ele já está pronto. Ele não quer mais ficar debaixo, ele quer agora se estabelecer.
E o pai, eu creio que de uma forma até chateada, contrariada, fazer o quê? Entrega. E esse menino vai, e ele faz de fato, ele toma de fato algumas decisões não muito acertadas. E ele começa a viver dissolutamente, ele começa a gastar ali, ele começa a jogar fora aquilo que talvez ali custou algo para o pai, e custou para ele também, todo aquele convívio que ele teve ali, todo aquele aprendizado que ele teve, ele não valorizou e ele acabou então gastando tudo, perdendo tudo, desperdiçando tudo. Mas chega dado momento que ele cai em si. Ele viu que de fato ficar fora da casa do pai não era uma boa estratégia, nem uma boa escolha. Ele fala, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, chegando lá eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser tratado como teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não fez isso, porque querido, o coração de pai é diferente. Fala para o seu irmão para você entender o recado, fala, o coração do pai é diferente. O pai não quer escravo, o pai quer filho, querido. E aí o que aconteceu ali? Aconteceu que esse homem então, movido de íntima compaixão, viu o filho ao longe, sabe, já estendeu o braço, já preparou ali, sabe, já pediu para fazer uma festa, estava ali, aleluia, glória a Deus, meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou, começou a se alegrar, manda tocar, sabe, música, manda matar o novilho cevado, aleluia, glória a Deus, e o pai está lá. Coração do pai no filho, coração do filho ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas o irmão mais velho está no campo, trabalhando. E ele chega, e ele vê tudo o que está pegando aí. O que está pegando? O que é isso? Teu irmão voltou. Esse cara ficou triste, irmão. Ele ficou triste. Ele ficou muito triste. Ele não queria participar da festa. Ele achou aquilo uma palhaçada. Onde já se viu? Esse cara aprontou, esse cara desperdiçou, esse cara não serve. E o pai vai falar com ele, diz a palavra de Deus que o pai tenta conciliar, o pai tenta ali, filho, é importante a gente fazer isso nessa noite, porque esse teu irmão estava morto, e quem está fora da presença de Deus, está desligado de Deus, está morto, irmão. E nesse grande e terrível dia do Senhor, não vai ser grande, vai ser terrível para esses. Então tem que haver alegria por um pecador que se arrepende. A festa no céu quando isso acontece. Mas para aquele irmão não era festa, porque o coração dele ainda não era o coração do pai. Quando isso não acontece, irmãos, a situação é muito complicada. Mas ali o pai tentava conciliá-lo, o pai tentava a todo custo falar, filho, é justo, filho, é importante que você se alegre comigo. Filho, é necessário você se alegrar comigo. Esse teu irmão, mas aí o irmão mais velho não falava esse teu irmão, falava esse teu filho. Esse teu filho gastou tudo, esse teu filho desperdiçou. Esse teu filho, esse aí, sabe, eu não quero participar dessa festa. Querido, e eu não tenho como dizer para você que ele entrou na festa. A Bíblia não me dá essa informação. Então eu vejo aqui, amado, que não havia o coração do pai naquele filho. Não havia, e nem no primeiro, nem no segundo, nem no mais novo, nem no mais velho. E quando isso acontece, querido, é algo terrível, porque Deus não tem como vir com bênção. E muitas vezes as famílias começam a viver algo que realmente não é aquilo que elas querem viver. Mas Deus tem uma estratégia para nós aqui nessa noite. Vou repetir. Deus tem uma estratégia para nós aqui nessa noite. Por que, pastor? Por que é muito difícil isso? Porque é difícil, irmão, porque dentro da igreja também, em um ministério, é realmente assim, existem vários irmãos e um pastor que é colocado na figura de um pai. Alguém que está ali, de fato, sabe, sobre realmente um trabalho de um tutor. Um trabalho, e é interessante porque quando Deus chegou para Caim e perguntou para ele, cadê o teu irmão? Onde que está o teu irmão? Olha só a resposta de Caim para Deus. Caim responde para Deus, acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso eu tenho alguma responsabilidade de cuidar do meu irmão? Quer dizer, sei lá do meu irmão. Não, querido, porque ele tinha matado o irmão. E quantos irmãos têm matado os outros dentro da igreja? Sabe, talvez não fisicamente, mas com a sua língua. Talvez tenha matado o outro irmão, porque o outro não serve para estar no altar, o outro não serve porque o outro errou, o outro não serve porque em dado momento da história, sabe, a pessoa deixou a desejar, mas não entende que o pai quer colocar sandália no pé, que o pai quer colocar veste, que o pai quer restaurar, o pai quer abraçar, o pai quer beijar, o pai quer dizendo, filho, que bom que você não desistiu. Mas irmão, isso não pode pregar.
Só que esse, quando você precisa dele, ele prega. O outro que fala que o cara não pode pregar, nunca se envolve com nada. Posso continuar? Mas ele gosta de matar os irmãos. Não tem como Deus vir com bênção. Deus vai ferir a terra com maldição. Pastor, está esquisito lá em casa, vai ficar pior. Aleluia. É por isso que Deus vai falar conosco nessa noite. Que é tremendo, irmão, quando acontece de um Jacó e um Esaú. E olha só como que essa questão é muito séria. Escuta isso. Você entenda da forma que você quiser entender. Mas eu não vou ter minha orelha puxada por não entregar o que Deus mandou eu entregar. Você imagina um homem que ficou 20 anos, fala para o seu irmão, 20 anos. 20. Ali, ó. Problema com o irmão. Problema mal resolvido entre irmãos. Vai um para um lado, vai outro para o outro. E o cara fica 20 anos ali, Labão ali em cima do cara, Labão ali, Labão, e vai, troca isso, troca aquilo, faz aquilo. Mas você vê que lá na frente os dois se encontram, abraçam, um abençoa o outro. Acaba o problema dos dois. Querido, esse é um tempo que Deus quer abençoar a igreja. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. E para ele se manifestar, querido, tem que ter essa unanimidade das 120 pessoas dentro do cenáculo. Aqui é um cenáculo. Nós estamos dentro de um cenáculo. E o que tem que ter dentro de um cenáculo? Unanimidade. Todo mundo quer a mesma coisa. O que eu quero? Eu quero ver conversão de almas. O que eu quero? Eu quero ver o céu se abrir sobre esse lugar, a bênção de Deus vir, pessoa ser batizada com o Espírito Santo, pessoa levantar ali, durante o louvor, falou, pastor, eu cheguei aqui, eu estava, sabe, com uma dor insuportável, conforme eu comecei a adorar, a dor sumiu. Isso é bênção de Deus, querido. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, sabe? Quando o Senhor vem com bênção, querido, é algo poderoso que acontece. Mas a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então, na realidade, quanto esses irmãos, quando José com seus irmãos, quando Esaú com o Jacó, quanto tantos outros irmãos ali se entenderam, querido, algo poderoso aconteceu. Então, Deus me deu um projeto muito simples. Você vai me ajudar nesse projeto. Porque é muito difícil, porque eu posso chegar aqui, irmão, eu posso pegar um Davi, um Moisés, um cara mais ou menos, vai. Só uns carinha mais ou menos. Deus fala em Jeremias 15 que se Moisés e Samuel orassem a ele, mesmo assim ele não atendia. Ele está dizendo então que Samuel e Moisés têm crédito com ele, mas Moisés matou um homem. Aí se o Moisés sobe aqui para pegar, mas aquele assassino? Moisés. Ah, vamos pôr o Davi para pregar, mas o Davi cometeu o pecado com Batseba, pastor. Querido, Deus não vê como você vê. Deus não vê como eu vejo. Porque o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha o coração. E quando Deus vê que há arrependimento, irmãos, Ele te abraça, Ele te coloca de volta, sabe? Quantas vezes, pastor? 7? Não. 70 vezes 7. Não estou dizendo aqui, querido, que nós estamos abrindo aqui um precedente e dando uma autorização para você pecar à vontade. Cuidado. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus, não interprete assim, que eu não estou pregando isso. Mas eu estou dizendo que Deus sabe realmente quando a pessoa se arrepende, volta. E é mais fácil, muitas vezes, a pessoa errar e sumir e abandonar tudo, sabe? Do que muitas vezes a pessoa se estabelecer de volta. Porque, querido, é difícil muitas vezes para a pessoa encarar a igreja quando ela erra? É. Mas é muito mais difícil, querida, a pessoa encarar a si mesmo diante de Deus. Para poder subir aqui e falar, eu vou pregar a palavra. Sabe? Não é muito fácil, não. Agora, é muitas vezes mais fácil só apontar o dedo e criticar. Mas Deus vai falar conosco nesta noite. Ou vai continuar falando. Porque Deus usa, querido, Maria Madalena. Porque Deus usa a Raabe. Quem que é Maria Madalena e Raabe, pastor? 2 prostitutas. Você vai pegar a genealogia de Jesus, tem uma delas.
Você vai pegar o que Deus fez com uma Maria Madalena. Você vai pegar uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana tivera 5 maridos, está vivendo um que não era o marido dela. Se tornou uma grande evangelista em Samaria. Você vai pegar uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério e foi colocada diante de Jesus. Essa aí foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E você fala o quê? Ele fala assim, atira a primeira pedra, aquele que não tem nenhum pecado. Esse é Jesus. E como todo mundo ali, as pedrinhas começaram a cair, porque o único que podia tirar a pedra ali era ele. E ele não estava atirando. Quando pedra por pedra começou a cair, ele vira para a mulher e falou, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Quem está te condenando é os homens. Eu também não te condeno. Vou te dar uma nova oportunidade. Vai e não peques mais, querido. Isso é comigo e com você. Ai de mim! Se eu achar que eu sou justo demais. Ai de mim! Se eu me posicionar como um santarrão. Sabe, eu tenho uma imunidade contra o pecado. Não, irmão, a gente peca até por pensamento. Mas o que vai fazer toda a diferença é Deus olhar o teu coração. Quando você se quebranta. Quando você, sabe, mesmo como um Sansão, que aconteceu tudo, quando ele se quebrantou ali, quando ele estava ali, naquela situação ali, que não estava tendo bênção não, mas ele se colocou diante de Deus, ele clamou a Deus, Senhor, pelo menos mais uma vez, a força veio de novo, e mais matou Sansão na sua morte, do que durante toda a sua vida. Deus quer te usar, Deus quer me usar, sabe querido, sabe, Deus, Ele olha para o publicano ali, sabe, que está falando ali, eu não sou como esse, eu jejuo tantas vezes, eu dou meu dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. O outro está dizendo lá, tem misericórdia de mim, pecador. 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 Qual voltou justificado para sua casa? Deus tem um projeto para fazer aqui nessa noite. Porque senão a gente corre o risco, irmão, de não ver algo tão importante que Deus quer fazer por esses dias. Vou repetir para você. Vou falar isso, Jesus. Tempo atrás eu liguei para um rapaz que eu gosto muito dele. E eu não estou falando isso com nenhum tipo de hipocrisia. Deus vai colocando, a gente é falho, a gente é humano, né? A Bíblia fala sobre Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Nós somos homens, irmão, nós não somos deuses. Nós somos homens sujeitos a paixões, né? O que fazia diferença é que ele buscava a face de Deus, restaurava o altar e Deus respondia com fogo. Mas Elias não era diferente de nós, mas era homem. Como homens que somos, nós temos essa dificuldade. Deus, por misericórdia, vai nos moldando, vai colocando compaixão, vai tirando ali o coração de pedra, colocando o coração de carne, mas nós somos homens. Né? Mas quando você se quebranta, como Elias faz, restaura o altar, Deus atende, né, o teu clamor. Eu liguei para esse jovem, neófito, começando na fé, mas ele recebeu algo muito precipitado que não fez bem para ele. Recebeu algo, certa feita veio um profeta aí, eu comecei a falar, esse cara tem ajudado muito a gente, é um homem de Deus, tem ajudado a gente aqui, ajudado aqui, tá? E o pastor honrou ele aqui, estragou o menino. Começou a falar de todo mundo, começou e aponta esse, aponta aquele, encontra com esse, fala mal, encontra com o outro, fala mal, encontra com o outro, fala mal. Um dia eu liguei para ele. Falei, querido, eu queria saber se tem alguma coisa errada aí, eu estou te devendo alguma coisa, porque, cara, todo mundo que você encontra, você fala mal. Você critica, ninguém serve, todo mundo ali está errado, todo mundo ali não presta. Amado, eu não sei, eu acho que você já devia ser arrebatado, porque você é perfeito demais. Você é muito justo, cara. Você parece que não erra. Você parece que é Deus, e vai ser difícil você viver no meio dos homens, porque os homens tudo falham. Eu vou falhar com você alguma vez, você vai falhar comigo, mas se você viver dessa forma aí, você vai ter que ser arrebatado antes dos outros, porque você está muito santo, você está muito crente. Sabe, não é assim, irmãos. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está matando os irmãos, mas não é como o Caim matou o Abel. Muitas vezes está matando com a... Estamos juntos ou não? Meu Deus.
Mas Deus tem um plano. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano. Abra sua Bíblia aí, por favor, que eu vou pregar agora. Vou começar a pregar. Hebreus capítulo 6. Esquece o Hebreus, Efésios. Efésios capítulo 6. Está vendo como que o homem falha? Eu falei Hebreus, é Efésios. Efésios 6. Querido, muitas vezes você vai encontrar, eu vou repetir isso, vou enfatizar isso, para que você entenda realmente dessa forma. Muitas vezes, vou repetir, muitas vezes você vai encontrar Paulo falando que ele está orando pelos romanos, ele está orando pelos coríntios, ele está orando pelos de Éfeso, ele está orando pelos colossenses, ele está orando, ele está orando, ele está orando. Eu estou orando por vós para que o espírito de revelação e sabedoria venha sobre vocês. Estou orando, lembrando de vocês nas minhas orações, para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo faça isso. Eu estou orando por isso, eu estou orando por aquilo. Paulo muitas vezes está orando pela igreja. Estamos juntos aqui? Agora aqui é diferente, capítulo 6. Capítulo 6. Coloca aí, por favor, aí no versículo de número 17. Deixa eu simplificar, porque senão eu tinha que começar no 10. Depois você pode ler a partir do 10 na sua casa. Mas vai dizer aqui, amado, ele está falando sobre você tomar aqui, você se preparar, você estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, se revestir de toda a armadura de Deus para você resistir no dia mal e, havendo vencido tudo, ficar ali totalmente preparado para uma próxima etapa. Mas aqui no 17 ele vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo. Diga comigo assim: orando em todo o tempo. Escuta isso, irmão, deixa isso entrar no teu espírito. Deus tem algo para você aqui nessa noite que você pode servir nesse sentido. Você pode ajudar nesse sentido. Você vai ver que é de Deus e não vai doer nada. Vai ser algo light. Orando em todo o tempo. Diga comigo, orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica. Diga comigo assim: por todos os santos. Amados, nós precisamos entender isso aqui nessa noite, sair daqui com esse entendimento e colocar em prática. Eu preciso orar por todo mundo e todo mundo precisa orar por mim. Você precisa receber de oração de todo mundo e você precisa orar por todos os santos. Quando a igreja entende que nós somos partes uns dos outros, quando a igreja entende, irmão, que se eu estiver falando mal do meu dedinho, eu estou falando mal de algo que pertence a mim, porque aquele dedinho está ligado no mesmo corpo. A igreja é um mecanismo, é um corpo só, irmão, e muitas vezes a pessoa está matando parte do próprio corpo, porque não entende essa questão de coração de pai, filho e pai. Não entende que Deus quer de fato fazer algo, que de fato seja uma transformação, de fato seja um entendimento, que todos fazem parte de um só corpo, de um só corpo, de um só sangue. Esse sangue foi derramado, irmão, por todos. Esse corpo foi partido por todos. Tomai todos vós. Bebei todos. Esse é o meu sangue. Comei todos. Esse é o meu corpo. Querido, nós temos que entender isso. Então nós temos que ter esse entendimento que eu oro por todos. E se todos oram por mim, nós começamos a entender, aí vai acabar os problemas. Porque quando eu começo a orar por uma pessoa que talvez eu tenha uma certa dificuldade em entender. Como que Deus vai colocar um Davi de volta? Como que Deus vai trazer um Moisés e fazer se tornar um libertador do povo? Se não for orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, se eu não tiver um entendimento espiritual, eu vou agir de forma carnal, eu vou matar o Caim, eu vou matar o Abel. Eu estou matando o homem errado, ó. Vou acabar matando o Abel. Por quê? Porque Deus falou: o teu desejo será contra ti, mas é desejo carnal. Agora, se eu estou orando em todo o tempo, sabe, no Espírito, irmão, o Espírito convence que aquilo ali que eu estou pensando em fazer não é de Deus, e aí eu não faço, e o nome do Senhor é glorificado.